Olá, pessoal. Então, nós estamos aqui dando continuidade aos comentários dos exercícios resolvidos do tópico desta semana. E, neste caso, nós temos 3 blocos A, B e C ligados por fios ideais, de acordo com a figura. A superfície de apoio é horizontal e tem atrito desprezível, sem atrito. A intensidade da força F, também horizontal, é de 13,5 newtons para a direita de quem está observando. Entre o bloco A e B é o fio 1 e entre o bloco B e C é o fio 2. Então ele está pedindo a aceleração dos blocos, já que eles vão se deslocar juntos como um sistema único, e as forças de tração nos fios. A massa do bloco A é 1 kg, a massa do bloco B é 1,5 kg e a massa do bloco C é 2,5, a massa do bloco C é 2 kg. Muito bem, a primeira coisa que fazemos quando temos situações desta que estamos observando, que faz parte da dinâmica, a ação de forças e movimentos conciliados dessa área da física, é realizar o diagrama de forças sobre cada corpo, o corpo A, o corpo B e o corpo C. Esse diagrama de forças, futuramente na engenharia, vocês também vão ouvir como diagrama de corpo livre. Observe que nos 3 corpos tem as forças verticais que se anulam e que não vão fazer parte dos nossos cálculos, que é a ação do peso do corpo e a reação deste plano, dessa superfície que tem atrito desprezível, né? Então, a ação do peso e a reação da superfície são iguais, para que haja equilíbrio. Eles não estão nem subindo nem descendo, eles estão se deslocando para a direita, na horizontal. Então, essas forças verticais nós desconsideramos para os 3 corpos: ação do peso, reação da superfície. Mas nos interessa as forças horizontais, que começa, vamos analisar aqui o bloco A. O bloco A, ele somente tem a força de tração do fio 1, puxando ele. Já no corpo B, além da força de tração, que é do fio 2, né, que é o fio 2 que puxa o corpo B, nós temos uma resistência do corpo A em ser arrastado, que tem o mesmo valor que a tração que atuou no corpo A. Então observe que o T1, que é a tração no fio 1, ela está no fio, então ela aparece tanto puxando o corpo A, como oferecendo uma resistência, e o corpo B sente esta resistência. E é um dos princípios, uma das leis de Newton, em que nós temos a ação e a reação. Então, a tração 1 aparece tanto no corpo A como no corpo B. E fazendo essa mesma análise no corpo C, nós temos para a direita a força externa F, que vale 13,5 newtons, e da mesma forma, o T2, a tração 2, que o fio 2 liga o corpo B e o corpo C. Então a tração está no fio, então ela vai aparecer tanto no corpo B quanto no corpo C.
como uma reação. Ação e reação. A tração aparece nos dois corpos nos quais o fio está conectado. Feito essa análise de diagrama de corpo livre, ou diagrama de forças, nós construímos ou montamos as equações que vêm lá de F é igual a M vezes A, ou FR, força resultante, é igual a massa vezes aceleração, que vem a ser a segunda lei de Newton. Muito bem. Escrevendo para o sistema. Para o sistema, é a força externa, F, que vale 3,5, as três massas que compõem o sistema, 1 kg mais 1,5 kg mais 2 kg, vezes a aceleração. Fazendo essas substituições, nós chegamos, e calculando e isolando o valor de A, nós chegamos em que A, aceleração, é 3 metros por segundo ao quadrado. Então já temos a aceleração do sistema. O sistema vai se deslocar como uma massa única para a direita nesta aceleração. Ok. Escrevendo a equação para o corpo A, nós temos que só há uma força, que é a tração 1, no fio 1, vezes a massa de A, vezes a aceleração de A. Escrevendo a equação para o I, vamos aproveitar aqui então para ver como que fica a substituição na equação do corpo A. Vejam, T1 é igual a MA vezes A. Se eu tenho o valor da massa e tenho o valor da aceleração, que do sistema é para cada um dos três em separado, já que andam todos juntos na mesma aceleração e certamente velocidade, isolando a tração 1, já temos que a tração 1 vale 3 newtons, porque 3 vezes 1, 3 newtons. Perfeito. Agora, pegando a equação escrita para o corpo B, como ele se desloca para a direita, é certo que a força para a direita é maior que a da esquerda, né? Então, o T2 é maior que o T1. Como eu quero colocar aqui a força resultante, eu escrevo que T2 menos T1. Sempre se escreve força maior menos a menor. É o mais prático de escrever e calcular. Desta forma, T2 menos T1 é igual a massa do B vezes a aceleração. Dessa forma, eu já tenho T1, eu tenho a massa do corpo B e eu tenho a aceleração. Substituindo e isolando T2, nós chegamos no valor 7,5 newtons. Aqui eu já praticamente terminei as perguntas, já encontrei as respostas às perguntas que o problema pediu, que era a aceleração de todos os blocos, que é do sistema como um todo, e as forças de tração T1 e T2. Estão aqui as respostas destacadas com essa tonalidade amarela. Mas só para finalizar a nossa análise, quando eu vou escrever a equação da segunda lei de Newton para o corpo C, como ele se desloca para a direita, a força F certamente é maior que o T2, para que ele possa vencer a força F tem que ser maior que esta força de reação T2, para que ele possa se deslocar para a direita. Então, escrevendo, ficaria maior menos menor. F menos T2 é igual à massa do corpo C vezes a aceleração. Apesar que aqui nesse caso, ela pode ser utilizada somente para uma confirmação, mas não foi necessária. E aqui, pessoal, observem que, da mesma forma que no exercício anterior, da aula online, que ficou gravada também no tópico,
Quando temos essa situação, é como se cada bloco absorvesse uma parte desta força externa de 13,5 newtons. Por exemplo, o corpo A, ele está recebendo somente 3 newtons deste 13,5 que está aplicado externamente. Então, o corpo A, ele sente somente 3 newtons, ok? Já o corpo B, ele sente, né, atuando sobre ele, o T2, que é 7,5 newtons. E claro que o corpo C, ele sente a força total de 13,5. Mas é como se esse 13,5 newtons, entre aspas, se distribuísse ao longo dos 3 corpos. Então, cada corpo, cada massa, ele absorve uma parte desta força. E assim o sistema se desloca como um todo para a direita. Ok? Então esse foi mais um exercício resolvido da dinâmica. Mas nós temos mais um aqui para analisarmos juntos. Vejam, agora nós temos uma polia parecido com aquelas utilizadas em construção civil, em que os pedreiros, serventes, utilizam para levar um balde de massa para um pavimento superior à construção. Só que na física chama-se, uma forma chique de chamar uma polia de construção, é uma máquina de Atwood, né? Então nós temos aqui uma máquina de Atwood, em que ela está posicionada por um fio chamado 1, e existe um fio chamado 2 que liga duas massas, uma de 15 kg e uma de 5 kg. É claro que, observando essa situação, nós já imaginamos que a massa A de 15 kg vai descer após soltar, né? E a massa B vai subir, porque 15 kg é maior que 5 kg. Mas vamos lá, o que o problema nos pede. Supondo que esta polia e os fios sejam ideais, ou seja, eles não são extensíveis, não são elásticos, né? Então é um fio que não se deforma. Ele pede, letra A, a aceleração dos corpos A e B, que vai ser a mesma, simplesmente com o corpo A descendo e o corpo B subindo. Poderia-se até se imaginar isso sobre uma superfície. Fisicamente poderia se imaginar assim, em que o corpo A estaria na frente e o corpo B atrás, se movimentando, por exemplo, para a esquerda, né? Então poderíamos imaginar esse sistema montado numa superfície plana. Mas vamos continuar a análise na forma de polia mesmo. Letra B, ele quer a tração no fio 2, certo? Então, já que vai haver um corpo A puxando um corpo B, então existe tração. E ele quer a tração no fio 1, já que todo esse sistema faz uma carga para baixo e o fio 1 tem que sustentar, tem que segurar. Então há uma tração no fio 1. Aqui o problema pede que seja usada a aceleração gravitacional como 10 metros por segundo ao quadrado. Primeiramente, nós temos que fazer a nossa famosa análise de forças em cada corpo, em cada massa, que é o diagrama de corpo livre. Então vejam, no corpo A, nós temos o peso de A, que, calculando pela só um instantinho, deixa eu verificar aqui se o microfone ele está, às vezes ele dá uma mensagem de erro. Então
Só estou checando aqui o meu microfone. Acredito que já tenha voltado. Voltou. Continuando então. A nossa massa A, ela possui duas forças, o peso para baixo e a resistência, porque ele está tentando movimentar o corpo B, então existe uma resistência, uma inércia, então, que é o T2, tração do fio 2, produzida pela resistência que o corpo B oferece. Ok, está feito o diagrama do corpo livre ou diagrama de força sobre o corpo A. Peso para baixo, resistência ou tração do fio 2 para cima. No corpo B, também temos o peso do B para baixo e o mesmo T2, já que o fio é o mesmo, né? A tração está em todo o fio 2, né? É o mesmo, portanto, para cima. Pois bem, os valores de peso não são difíceis de calcular. É uma adaptação daquela segunda lei de Newton, FMA, que, transformado aqui para nós, fica igual a PMG. Substituindo, por exemplo, no PA, é a massa de A vezes G, que dá 15 quilogramas, que é a massa do A, vezes o G, que é 10. Então, o peso de A é 150 newtons. Já o peso de B é a massa de B vezes o G, que então vai dar 5 vezes 10, que é 50 newtons. E é claro, já conversamos que o A vai descer, o B vai subir, mas a aceleração vai ser a mesma, com a diferença de que um descendo e outro subindo. Mas se estivéssemos imaginando, como eu falei agora há pouco, ambos numa superfície, se deslocando para a esquerda, por exemplo, ambos estariam se deslocando para a esquerda, com uma força puxando pela extremidade do A. O A estaria na frente. Mas aqui vamos continuar como sendo polia. Foi só um comparativo que eu falei agora. O sistema. Ora, o sistema contempla a massa de ambos, né? FR é igual a M vezes A. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração do sistema. Vejam, se nós temos um peso de A para um lado e um peso de B para o lado contrário, então a força resultante que movimenta o sistema é a diferença dessas duas forças, porque elas estão contrárias. O PA está para um lado, o PB está para outro lado, contrário. Então a força resultante é a diferença, uma contra a outra, sendo sempre maior na frente, menos o menor. PA menos PB. PA é maior, né? Ele é 150 newtons, PB é só 50. Substituindo então PA, PB, MA, MB, e isolando o valor de A, que é a aceleração, fazendo as contas, os cálculos matemáticos, nós vamos chegar que a aceleração ela é 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do sistema. Só muda a direção. A descendo, B subindo. Beleza, já temos a aceleração do sistema. Bom, como que o corpo A, ou melhor, o corpo A foi escrito? Ele foi escrito maior, que é para baixo, menos o menor. Olá. PA menos T2. MA vezes A. E como que o corpo B foi escrito? Maior menos o menor. Ora, se sobe, no caso do B, é porque o T2 é maior, então ele vai na frente. Então, na escrita da equação para o corpo B, nós escrevemos T2, que é o maior, menos o PB, que é o menor. Igual a massa do B, vezes a aceleração, a mesma que já calculamos agora há pouco.
Então, substituindo no corpo B, que é T2 menos PB/MB vezes A. T2 menos 50, que é o peso de B, é igual a... Nós temos T2. Opa, checar aqui o microfone. Vamos ver se voltou. Bem, pessoal, deu uma pequena falha aqui, mas estamos continuando agora o comentário final desse exercício, em que já respondemos a letra A, que pede a aceleração do sistema, dos corpos, que encontramos 5 metros por segundo ao quadrado. A letra B pede a tração no fio 2, que liga os dois corpos, e encontramos o valor de 75 newtons, e esses 75 newtons está em todo o fio 2. Então, para todos os lados, em todas as pontas, em qualquer ponto do fio 2, sempre vamos ter esses 75 newtons. É, entre aspas, o valor que o fio sente em qualquer ponto tentando rompê-lo. Então, em qualquer ponto do fio 2, ele está sentindo, entre aspas, essa força de 75 newtons tentando rompê-lo. E, por fim, a letra C, que pede a tração no fio 1, que é o que sustenta todo o conjunto, ou seja, a polia e mais as massas A e B. Vamos pensar juntos. Se eu tenho uma tração 2, que está no fio 2 de 75 newtons, então ela está tanto na extremidade A quanto na extremidade B. Vamos pensar então. Então, se ela está presente na extremidade A e está presente na extremidade B, eu tenho 75 para baixo na extremidade A e eu tenho 75 para baixo na extremidade B. 75 mais 75, 150. Então, eu tenho 150 para baixo, somando os dois valores de 75, que é T2. Se eu tenho 150 para baixo, e o sistema está em equilíbrio vertical, ou seja, a polia não está subindo, nem está descendo. A polia, porque as massas estão se movimentando. Mas a polia está em equilíbrio estático. E então a somatória das forças para baixo, 150, tem que ser igual a alguma força para cima, para que fisicamente o sistema esteja em equilíbrio estático. Então, certamente, a tração no fio 1 tem que ser 150, para vencer os dois valores de 75 que dão 150 para baixo, e assim se anularem e a polia ficar estática. Esta é a análise física que temos que fazer. Com isso, nós finalizamos este exercício em que respondemos as letras A, B e C. Ok, pessoal? Então, obrigado por terem assistido, por terem se empenhado, e até uma próxima. Obrigado. Tchau.